Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sejam bem-vindos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. No programa de hoje, vamos começar uma nova série bíblica, que é a questão da idolatria segundo a Bíblia. O tema dessa série é idolatria segundo a Bíblia. Sim, eu vou começar a discorrer a partir de hoje todos os ângulos dessa questão, que é muito polêmica, que é muito discutida, que o povo de outras denominações acusa muito a Igreja Católica disso, provando um alto teor de desconhecimento bíblico e até mesmo distorção das passagens bíblicas para que elas se ajustem à sua teoria, à sua tese, E além de outros vícios, como interpretar o que está no coração das pessoas, julgar a intenção das pessoas e não os atos exteriores que você pode comprovar a intenção da pessoa, ou seja, etc, etc, etc. Hoje, no vídeo de hoje, na aula 1 da Idolatria segundo a Bíblia, cujo subtítulo hoje é As diversas manifestações do pecado da idolatria. Tudo isso segundo a Bíblia, ou seja, a idolatria ela é um pecado, que nasce no coração do homem. Basicamente é isso. Todo pecado nasce no coração do homem. E o que varia são as manifestações da idolatria, como ela se manifesta. Qual é o objeto pelo qual ela se manifesta. Então tem diversos objetos, sentimento, outros pecados que no final das contas acabam se traduzindo no pecado da idolatria. Ou através do objeto como um carro, ou uma imagem, etc, etc, etc. Então, hoje veremos algumas passagens bíblicas que mostram as manifestações do pecado da idolatria de diversos modos, menos através de imagem, que o através de imagem vamos deixar para o próximo vídeo. Isso para ilustrar de uma vez por todas que a idolatria não é a imagem. A idolatria é um sentimento que vem do coração. É um pecado que nasce do coração. Por isso, ele pode se manifestar das mais diversas formas, sentimentos, pecados, e através de objetos, afetações de diversas naturezas. Então, a primeira passagem que nós vamos meditar, são todas passagens que exemplificam tipos ou manifestações da idolatria. É a passagem de Efésios, capítulo 5, versículo 5 da Bíblia, que diz o seguinte, Porque, sabei-o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. O que observamos aqui? Nenhum dissoluto, nenhum impuro, ou seja, impuro que faz fornicação, fofoca, etc. Ou avarento, aquele cara que o Deus dele é o dinheiro, ou seja, não faz uma caridade, não faz nada. Apegado ao dinheiro como se fosse o fim último da sua vida. Verdadeiros idólatras, ou seja, esses três, é uma enumeração exemplificativa que a Bíblia fala de manifestações do pecado da idolatria. E nenhuma dessas manifestações é a imagem. Você quer dizer que a imagem é apenas mais um objeto possível através do qual o pecado pode se manifestar. Mas não é o único. Então, nessa passagem, vemos três pecados que, na verdade, todo pecado acaba sendo um pecado de idolatria. Porque quando você não obedece à lei de Deus, você coloca outra coisa acima de Deus. Seja uma afeição ao dinheiro, uma afeição a uma mulher, ao sexo, ao carro. Tudo isso, no fim das contas, quando você descumpre a ordem de Deus, a palavra de Deus, você acaba pondo esse objeto acima de Deus. E aí é que nasce o pecado da idolatria. A segunda passagem que nós devemos trabalhar hoje é aquela de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23,
Nesse versículo 23, do 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz: a rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado da idolatria, pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Então é aquilo que eu acabei de falar. Toda desordem que a gente comete na nossa vida, ou seja, o que é a desordem? Pecado. A desordem daquilo que Deus nos projetou para vivermos felizes e bem realizados como filhos de Deus e seres humanos. Toda desordem, todo pecado gera o quê? Um ato de idolatria. Por isso que ele fala bem claro, a desobediência é como um pecado da idolatria. Isso fica muito claro. Então, nesse vídeo, nós estamos trabalhando com o conceito da idolatria e exemplos de manifestações do pecado da idolatria que não estão ligados às imagens, tá? As imagens vamos ver num outro vídeo. Por fim, o que nós vemos como terceira passagem para fechar esse primeiro vídeo sobre o conceito de idolatria e manifestações do pecado da idolatria, que não tem a ver com a sua manifestação através das imagens de escultura. Vamos ver o terceiro exemplo? Colossenses, capítulo 3, versículo 5. O que diz nessa passagem? Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Então aqui, o que ele está falando aqui? Para a gente fazer o que com isso, basicamente? Os chamados sacrifícios espirituais. Aqueles que nós vemos em outras passagens da Bíblia, como Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, e aquela de 1 Pedro 2, capítulo 4, versículo 9. Ele está bem o quê? De fazer sacrifícios espirituais. O que é sacrifícios espirituais, basicamente? É a renúncia aos pecados, né? Porque os pecados são manifestações de desordem, ou seja, de desordem do plano de Deus. Você pôr você ou as suas paixões, ou os objetos de suas paixões acima de Deus. E, portanto, você está se tornando, nesse momento, um idólatra. Pois bem, irmãos, por esse vídeo, nós trabalhamos o conceito de idolatria, suas manifestações, exemplos de manifestações, né? Como ele se manifesta através de outros pecados, através de outros objetos, que não necessariamente as imagens de escultura, né? Usadas como culto idolátrico, que aí sim a imagem de escultura se torna um ídolo, que veremos no próximo vídeo. Até lá então, um abraço.